Minha viagem foi muito mais do que uma aventura, desbravar locais onde as pessoas já passaram, superar limites. Essa viagem tinha como principal objetivo realizar uma busca interior, me tornar uma pessoa melhor, avaliar meus defeitos e descobrir como superá-los para me tornar mais eficiente. Um dos principais objetivos era ser mais disciplinado, principalmente em relação aos horários. Minha intenção era, nesse dia, acordar às 5 da manhã, fazer as malas e partir às 6. O celular tocou às 5, mas eu só levantei às 10 e saí às 13. O motivo do atraso foi uma tentativa de superar a depressão que havia tomado conta de mim no dia anterior. Dessa vez não haveria alguém para me ajudar, teria que superar a dor sozinho. Foi difícil, mas superei e consegui levantar. Naquela ocasião, tentava aceitar que o passado não voltaria mais e tinha que seguir em frente, e assim segui rumo a Bauru. Bike carregada e saí de Barra Bonita cruzando a bela ponte Campos Sales, uma ponte construída em 1915, uma época onde apenas carroças e pessoas cruzavam o rio. A ponte é tão estreita que tem um semáforo para controlar o fluxo de carros, pois só é possível passar um por vez. Durante a travessia senti um forte vento lateral que vinha do oeste, justamente o sentido que iria seguir assim que cruzasse o rio, ou seja, enfrentaria um dos maiores problemas do ciclista, o vento contra. Quem não pedala deve achar que o maior problema do ciclista é a chuva, subida, sol. Nada disso. Sol você se protege, a chuva te refresca e na maioria das vezes, se não traz relâmpagos, é até bem-vinda. Subida você vence e ainda te torna mais forte. Além de que quase sempre no final de uma subida há uma descida. Agora, vento contra, foram cerca de 20 km até Macatuba, numa estrada sem acostamento e com vento contra no peito. O vento te atrapalha até na descida, é um inimigo invisível. Às vezes ele te ajuda, mas as chances de ele bater com constância nas suas costas são raras. O melhor mesmo é pedalar sem vento nenhum. Segui então entre um mar de cana. Por mais que esforçasse a vista, não conseguia ver outra coisa senão cana por quilômetros. Para complicar, apesar do limite dessa estrada ser 60 km por hora, 99% dos motoristas simplesmente ignoravam esse detalhe, colocando em risco a vida deles e principalmente a minha. Respeitando os limites, todos chegam. Agora, sem respeitar, sempre ficam alguns pelo caminho. Ao me aproximar de um rio, vi uma placa que dizia: atenção, pesque à vontade, mas não corte a cerca. Quer dizer, além das pessoas invadirem a propriedade de alguém para pescar, algo tolerado pelo dono, ainda tem algumas pessoas que destruíam a propriedade dos outros. Vai entender. Cheguei a Macatuba, onde fiz meu almoço. Uma Coca-Cola, umas castanhas, um torresmo, tudo presente da minha amiga de Olambra. Castanhas são altamente calóricas e tudo que eu mais precisava era de energia para pedalar. No bar onde comprei a Coca, pedi informação de como evitar aquela estrada chata que havia encarado e me deram uma dica, de seguir rumo à usina São José. Foi uma bela opção, uma estrada bem mais tranquila, menos carros, mas com muito vento contra e um sol. Depois que saí da cidade de São Pedro, eu desisti do capacete. Foram 2 dias com muito sol e senti minha cabeça literalmente cozinhar. Minhas orelhas de nuca e pescoço ficaram queimados. Olha que meu capacete não era vagabundo. Apesar de ter sido dado como apoio da Bell, ele custava quase R$300. Lembrei de um presente que recebi depois das compras que fiz na loja Mundo Terra, um boné legionário, desses que tem um pano para proteger as orelhas e a nuca do sol. Assim, meu capacete foi parar no bagageiro e o boné na minha cabeça. Deixei o capacete à mão caso fosse descer uma longa serra ou alguma situação onde eu realmente me sentisse em risco. Naquela situação, o chapéu me trouxe muito mais proteção do que o capacete. Para. Vamos falar de capacete? Nessa época eu não era muito fã de capacete. Se pegar os ciclistas mais antigos, muitos ainda não são fãs. Dá uma olhada no perfil do Olinto e acha uma foto ou vídeo dele pedalando com capacete. O Olinto foi, acho que, o primeiro brasileiro que deu uma volta ao mundo de bicicleta. Isso na década de 80. Realmente o capacete nessa viagem estava me incomodando. Era muito sol que queimava minha orelha, pescoço, sem falar que ele era azul escuro. Ele absorvia muito mais luz do sol e se transformava num pequeno forno. Já o chapéu legionário, como era claro, tornava o pedal bem mais agradável. Hoje, dificilmente eu pedalo sem capacete, mas o que me fez mudar de ideia foi quando percebi que sou exemplo e referência para muitos ciclistas e conheci gente que não usava capacete inspirados em mim. Aí, quando vi um desses caras lixar o asfalto com a sua cara,
percebi que tinha que mudar de atitude. Sem falar que hoje os capacetes são mais confortáveis. Você pode até usar um capacete com cores claras, que refletem mais do que absorvem a luz do sol, e adotar outras estratégias, como os lenços para a cabeça, até mesmo o bom e velho protetor solar para essas partes mais expostas. É tudo uma questão de costume. Se você se acostumar desde o início a pedalar só com capacete, mesmo para aquele pedal curtinho, você vai se sentir incomodado quando sair de casa sem nada na cabeça. E temos que considerar que quando começou essa coisa de capacete para ciclista, no começo eles eram bem ruins. Assista um vídeo do Tour de France da década de 80. Ninguém usava capacete. Em compensação, todos os anos algum ciclista morria no Tour. O ciclismo era um dos esportes que mais matava no mundo. Aí passaram a obrigar os ciclistas a usarem capacetes. No começo era obrigatório só nas descidas de montanha. Era comum o cara subir a montanha sem capacete e lá no topo um membro da equipe dava o capacete para os ciclistas, sem parar de pedalar ele colocava o capacete, fazia a descida e lá no final, no trecho plano, jogava fora e continuava sem capacete. Hoje todo mundo pedala de capacete e não tem conversa. Então, se você quiser um conselho meu, compre um bom capacete e não saia de casa sem ele. Simples assim. Avistei a usina ao longe, vendo apenas a fumaça que deve ser da queima do bagaço. Não consigo ver progresso em toda essa destruição. Nem as margens do Tietê são poupadas. É cana para todos os lados. Nesse caminho, passei ao lado de uma plantação onde os caminhões despejavam toneladas de agrotóxicos na cana. Como essa cana não é para consumo humano e sim para combustível, os agricultores abusam mesmo dos agrotóxicos. Mais um caco rápido. A cana que a gente come lá na garapa, quando a gente pede um caldo de cana, é outra, é diferente. Não é essa cana que a gente vê nos canaviais. É um outro tipo de cana. Essa dos canaviais, ela não dá o mesmo sumo que você toma no caldo de cana tradicional que a gente vê por aí. Inclusive, algumas vezes eu comi essa cana e realmente ela não tem sumo. Ela se mastiga e não sai quase nada de açúcar. Queria me alimentar com algo que encontrasse na estrada, mas não tinha coragem de comer essa cana. Impossível ver esse mar de cana que o estado de São Paulo se tornou e continuar achando que o carro a álcool ou etanol seja algo que faz bem ao meio ambiente. A cana tira muita água do solo, ela seca as nascentes, ela força as propriedades a retirarem água dos rios para irrigação, ela destrói o solo, tornando mais fraco e arenoso. A famosa terra vermelha, tão boa para a agricultura que tínhamos no começo do século XIX, no início da cultura do café, está virando uma areia amarelada. Na estrada era comum cruzar caminhões carregados de garapão, também conhecido como vinhaço ou vinhoto. Para se produzir 1 litro de álcool, etanol, é produzido 14 litros de garapão. Na época que escrevi esse livro, minhas pesquisas apontavam que para cada 1 litro de álcool sobravam 14 de garapão. Hoje parece que esse número é menor, mas ainda assim é muito. Apesar de discutir bastante essa questão nesse capítulo, vou deixar para fazer uma reflexão maior no último capítulo de São Paulo. O problema é que esse resíduo é altamente tóxico e se chegar às águas dos rios, causa um nocivo impacto ambiental. Ocorre que esse garapão pode ser utilizado também como fertilizante e acaba sendo devolvido às plantações de cana, e isso é feito da seguinte maneira. Apesar do interior de São Paulo não haver serras ou cadeias montanhosas, seu relevo não é plano. É basicamente formado por colinas e entre os canaviais são cavados canais de forma que a gravidade leve esse garapão para toda a plantação. Agora pergunto, o que vocês acham que existem ao final desses canais? Inúmeras são as fazendas de cana que estão às margens do rio Tietê e seus afluentes. Como a maioria das fazendas não faz a devida proteção às margens do rio, a preservação das APPs e suas matas ciliares, boa parte desse garapão vai acabar no rio Tietê. Se lembra que eu disse nos capítulos passados sobre a proibição de pesca em Barra Bonita? Isso se deve ao aumento do número de algas e de matéria orgânica despejadas no rio. Isso provavelmente causado pelo despejo desse garapão das plantações de cana. Isso não ocorria em 2004, pois até então o estado ainda não estava dominado pela monocultura da cana-de-açúcar. Retornando à viagem, venci o mar de cana e pedalei até a BR-369 e de lá segui até Bauru. Já estava em contato com o Labão de Bauru, que seria meu anfitrião durante minha passagem pela sua cidade, e ele veio ao meu encontro ainda na rodovia. Conheci o Labão fazia uns 10 anos, primeiro pela lista de e-mails Bike On List e depois pelas redes sociais, mas só o conhecia virtualmente. É sempre prazeroso ver uma amizade que começou no virtual passar para o real. O Labão me escoltou até a loja do o The Bike, em Bauru. Sua loja acabou sendo minha pousada naquele dia e fui muito bem recebido com uma caixa de cerveja e um ótimo papo. Estendi minha rede numa jabuticabeira carregada que ele tinha nos fundos da sua loja e tive uma noite muito tranquila. Claro que, estando em Bauru, não poderia deixar de comer o tradicional lanche que leva o nome da cidade. Mas você sabia que o
lanche não nasceu na cidade de Bauru? Na década de 30, havia um estudante da Faculdade de São Francisco em São Paulo que tinha o apelido de Bauru por ser sua cidade natal. Sempre que ele ia na lanchonete do Ponto Chique, no Largo do Paissandu, que existe até hoje, eu recomendo, ele pedia pro chapeiro fazer um lanche ao seu gosto. Retirar o miolo do pão francês, colocar umas fatias de rosbife, um queijo fresco derretido e umas fatias de picles. Os demais clientes, depois de observarem seu pedido, passaram a pedir um lanche igual ao do Bauru. O tal lanche começou a se popularizar e, como o rosbife não é algo tão popular, trocaram o rosbife pelo presunto, o queijo fresco pela mussarela e o picles pelo tomate. E hoje você encontra o Bauru no cardápio de todos os bares e lanchonetes do Brasil. E você conhecia a história de um dos lanches mais tradicionais do Brasil? E fica a dica para você que é de São Paulo ou vier aqui fazer uma visita. Hoje o Ponto Chique tem 3 endereços, um em Perdizes, o outro no Paraíso e o tradicional, onde o lanche foi criado, no Largo do Paissandu, no centro. Vale a pena saborear essa história. E vamos seguindo na estrada. Já deixou sua curtida? Ainda não? Por favor, você já cansou de ouvir o quanto é importante esse like? É porque realmente é. E também deixa um comentário aqui embaixo. Pintou alguma dúvida? Escreva no campo dos comentários que eu respondo, e se a dúvida for bem interessante, posso até fazer um vídeo. Se ainda não é inscrito, você pode clicar agora na bolinha do canal que eu vou colocar aqui. Já aqui em cima, pode pegar o lenço e ver como foi o primeiro dia de descanso da viagem. E aqui você pode ver meu desabafo, porque eu sou bruto, mas não sou maluco. Um forte abraço e até breve.